lindo esse povo que está aqui, que lindo que você que está em casa também receba com ação de graça esse culto e que o Espírito Santo te envolva da mesma maneira que nós estamos sendo envolvidos nesse lugar. E você que está aqui aplaudindo, sente, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus é bom, gente, Deus é bom. Aleluia. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Aqui em cima está um pouquinho ruim esse retorno, mas vamos lá. Quantos levitas sentem? Sejam bem-vindos, você que está nesse lugar, você que nos visita, você que é da casa também. Deus sempre tem algo novo, Deus tem sempre novidade de vida, e não vai ser diferente nessa noite, amém? Enquanto ele dedilha os instrumentos aí, o nosso amigo Guilherme, eu gostaria que você deixasse na tela, Fernanda, aquela imagem que eu te pedi. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o romper da cruz. Talvez eu não traga hoje um texto que eu costumo pregar sempre textual, expositivo, nenhuma história. Mas eu queria que você entendesse um pouquinho o culto de ceia essa noite. Porque eu vejo, como nós ministramos na vigília ontem, foi tremenda a nossa vigília, o céu desceu naquele lugar. Você pode dizer amém? Aleluia! E nós falamos um pouquinho sobre a explosão desse tempo. Querido, nós vamos viver agora novo tempo. É um novo tempo em todas as circunstâncias, na política, no mundo, em todos os lugares. Eu gostaria que a igreja, é Deus falando ao nosso coração, que a igreja precisa viver o melhor de Deus. Não o melhor de Deus só para adquirir, mas o melhor de Deus em poder, em autoridade, em graça. Amém, gente? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus também diz que o Espírito Santo foi deixado à terra, sabe, como uma explosão da glória. E eu e você, como filhos de Deus, precisamos entender realmente o que é a cruz. Às vezes, a gente vem para a cruz, a gente vem para Jesus e a gente entende muitas coisas erradas. É claro que houve todo um sofrimento de Cristo. É claro que houve um espremer de Cristo. É claro que Jesus foi espremido naquela cruz para morrer por mim e por você, amém? Você pode dizer amém? Mas depois dessa explosão de sentimentos, de dor, de tudo que ele passou, ele gerou a igreja, amém? Você pode dizer amém? Eu e você fomos gerados a partir da cruz, a partir de um grande sofrimento. Nós somos gerados para triunfar, para manifestar a glória de Deus nesse lugar, nessa terra. Você pode dizer amém? Então, eu creio, tá? Eu creio poderosamente que o Espírito Santo está forçando a passagem dentro de nós para algo novo, amém, gente? Abre comigo em João, eu vou falar vários versículos. Por favor, se você não quiser acompanhar, aí acompanha no telão, 14:6, aonde que ele diz assim, primeiro 14:9. Filipe disse assim, onde está o Pai? E ele disse, Filipe, eu estou tanto tempo convosco e você não me conhece. Sabe o que Deus fala para nós? Às vezes a gente está tanto tempo com o Senhor, tanto tempo dentro da igreja, tanto tempo professando uma fé, porque o cristianismo é uma fé gerada em Deus, não é um amuleto. Às vezes a gente está tanto tempo com Deus e a gente não conhece esse Deus ainda, e a gente não conhece esse propósito ainda. Foi isso que Jesus falou para Filipe. E no 14:6, Jesus disse assim, bota no 14:6, por favor. Aleluia. 14:6 disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Querido, se Jesus é um caminho, Jesus não é uma religião. Jesus é um caminho do futuro, é um caminho que te aponta o futuro. Jesus é um caminho, querido, que eu e você ainda não trilhamos. Jesus é um caminho que eu e você ainda não cansamos. Jesus tem algo novo nesse caminho que você nunca andou. Sabe, muitas pessoas até entram na igreja, querido, estão sentadas me olhando, mas não trilham no caminho. Cada dia que eu trilho nesse caminho do Senhor, eu tenho uma aventura em Cristo. Eu tenho algo poderoso para viver em Cristo. Querido, se não for para isso que a cruz nos salvou e nos fez triunfar, então que nós ficássemos nas religiões mortas, que nós ficássemos os nossos líderes mortos, aqueles que uma vez lideravam a nossa vida. Porque, queridos, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então Ele é a bússola,
Ele é a direção, Ele é um futuro, Ele aponta para onde você tem que ir, e Ele é a verdade, Ele não deixa ninguém confundido, amém? A igreja precisa viver isso, amém? Cada vez que a gente entrar nesse caminho e pisar cada vez mais coisas vão se revelar, mais algo novo. Sabe, muitas pessoas dizem assim: olha, pastora, é tão bom viajar para um lugar que eu não conheço. Eu quero ir lá naquele lugar porque eu não conheço. Eu te pergunto uma coisa: há tantos lugares em Deus que você não conhece. Há tantos lugares que Deus quer que nós trilhamos, que nós não conhecemos, querido. Que nós ficamos nessa água rasa aqui. Que nós ficamos dependendo de uma oração de alguém, dependendo de um culto, outro. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Existe um lugar novo para você alcançar. Existe uma trilha nova para você alcançar, querido. E pasmem vocês, Ele já colocou dentro de nós. Nós só precisamos ativar esse desejo. Abra comigo em Hebreus 10. Eu falei que eu vou dar uma passeadinha na Bíblia hoje. Amém, gente? Vamos passear nela hoje? Você pode dizer amém? Você está aí, me ajude a pregar, dá glória a Deus, dá aleluia, dá amém. Oh, queridos, é tão bom receber daí também. Sabia disso? Para você mostrar que está vivo aqui comigo. Ativa o teu espírito. Há tantas coisas que ativam a nossa carne, querido. Há tantas coisas que ativam a nossa carne durante a semana. Queridos, há ambientes durante a semana que não tem nada a ver com o espírito, que não ativam o espírito. Sabe, quando você está no templo, querido, por favor, zera a tua carne, ativa o teu espírito, amado. Começa a glorificar a Deus, começa a dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, querido. Porque, querido, nós precisamos ativar esse espírito que está dentro de nós. Hebreus disse assim, Hebreus 10, 11 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Existe um lugar para você entrar. Existe um lugar para mim entrar. Amém, gente? Não é a sede de Morro da Fumaça, é um lugar em Deus. É um lugar que você não alcançou ainda. É um lugar que Ele quer revelar, a palavra de Deus em Salmos 25, que Ele quer revelar os seus segredos aos seus filhos. Nós somos projetados para a terra, para viver o que o Senhor projetou, querido. Aleluia! Pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo seu véu, isto é pela sua carne. Diga comigo, pelo novo e vivo. Há um novo para mim. Há uma novidade para você. Há um caminho novo a trilhar. Deus não está falando para você sair da tua rota que você faz todo dia, do teu trabalho. Mas Deus está falando, já que nós nos convertemos, fomos gerados em Cristo, nós temos esse novo caminho. Nós temos essa novidade de vida. Nós não podemos viver como o mundo vive, querido. Nós não podemos viver na mesmice como o mundo vive. Dependendo do que o mundo dá, dependendo do que se conquista na terra, não tem nada a ver com a conquista do céu, querido. Quando Jesus triunfou na cruz do Calvário, Ele entregou o novo para a gente, querido. Ele entregou novidade de vida todos os dias. Você já parou para ver o que Ele tem para você? Você já parou para ver o que Ele deseja de você? Aonde que Ele quer que você alcance? Sabe, existem coisas dentro de você, querido. Existem coisas dentro de você que só precisa ser ativada para o propósito. Existe algo novo dentro de você que Ele colocou, Ele mesmo colocou, que só precisam ser avivados para você viver a plenitude de Deus, querido. Aleluia, aleluia. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, com coração purificado de má consciência, com corpo lavado com água limpa. Ele diz: chegamos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé. Ele não está dizendo para você chegar perfeito. Ele não está dizendo para você chegar ali depois que você já se santificou, já é santo, puro. Outra coisa que eu falei no monte ontem, eu repito. Querido, quando a gente vai buscar a Deus de inteireza de coração aberto, Ele começa a derramar e Ele começa a nos santificar. O problema é que muitas vezes a gente quer se santificar sem chamar a presença dEle com o coração sincero. Quando eu e você nos aproximamos dEle com o coração sincero, com uma inteireza de fé, com ousadia, a gente começa a derramar as nossas mazelas. A gente diz: Senhor, eu não sou digno daquela cruz do Calvário, eu não sou digna de nada, Senhor. Quem sou eu para estar nesse lugar? Quem sou eu para ter o que eu tenho, Senhor? Mas eu estou aqui porque eu creio que o Senhor
fez um novo e vivo caminho para mim. Quando você começa a receber a glória, a graça, a própria graça começa a nos santificar. Não espera ser santo para que a graça desça. Busque a graça que ela mesma te santifica. Aleluia, querido. Muitas pessoas não entendem isso. Elas se afastam de Deus, não oram mais, não cantam mais, não leiam a Bíblia, não se dobram o joelho com interesse de coração porque estão em pecado, porque estão em mentira. Porque muitas vezes não consegue nem contar para Deus o que está no seu coração. E Satanás, ele ama fazer isso. Ele ama ver você afastado do caminho. Ele ama ver você com sentimento de culpa. Ele ama ver você retrocedendo naquilo que o Senhor te chamou. E é para cumprir, querido. Nós precisamos ativar isso dentro de nós, querido. Colocar essa explosão de volta. O Espírito Santo é a explosão de Deus na terra. E sabe aonde que ele mora, querido? Dentro de mim e dentro de você, querido. Aleluia! Oh, Espírito Santo está nesse lugar. Considerando uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Considerando uns aos outros. Quando a gente chega diante de Deus, na inteireza de coração, um coração puro e transparente, a gente não consegue ver defeito nos outros. Sabe por quê, Fran? Porque a gente abre nosso coração para Deus, aí o espelho da palavra vem e a gente olha os nossos defeitos e a gente não consegue ver os dos outros. Então a gente começa a amar os outros com mais intensidade, a respeitar com mais intensidade, querido. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, Ele diz assim: considerando uns aos outros, estimulando uns aos outros, não deixando eles cair na fé. Sabe, não deixando, se você vê que alguém está caindo na fé, que alguém está deixando de congregar, vai atrás, ajuda, traz, anima, querido, porque existe uma explosão dentro de você. Você pode fazer isso. Aqui está dizendo, não deixando a nossa congregação, como de costume de alguns, antes alertando uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Deixa eu falar algo para você daquele dia. Querido, não tem na terra e no mundo inteiro, os sinais mais evidentes da volta de Jesus. Não tem. A proximidade de Jesus, de uma forma que o mundo está trabalhando, que o complô de Satanás está trabalhando, que o anticristo está se movendo, que aquilo que é certo está dizendo que é errado, está conseguindo provar que os certos estão errados. O complô já começou, querido. Jesus está às portas. Está dizendo assim: olha, tenha fé, se anime, dobre o coração, ajuda as pessoas, estimula as pessoas, congrega, não sai da casa de Deus, porque aquele dia está chegando. Queridos, lá em Mateus, eu disse que eu ia seguir 20, 40 e 41. Quando Jesus estava prestes a ser pendurado na cruz, a ser preso, ele chamou os discípulos para orar. E ele disse assim: ore uma hora comigo. E quando ele voltou, ele disse assim: por que tu não orou comigo? Você está dormindo? E na segunda e na terceira vez ele falou a mesma coisa. E quando, querido, Deus falou, Mateus 26, por favor, para deixar na tela, para a gente acompanhar, 40 e 41. E na última ele falou assim: olha, orai e vigiai, para não entrares em tentação, porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Escuta uma coisa: o que você tem mais alimentado? Você tem alimentado mais o espírito ou mais a carne? Aquilo que você alimenta mais vai vencer, não te preocupa. Aquilo que você dá mais comida durante a semana vai vencer. Se for a carne, você vai se inclinar para a carne. Há ambientes, Gálatas 5,16 diz que há ambientes que realmente, querido, fortifica a nossa carne. Há ambiente que a carne adora, e ninguém está dizendo para você sair desse mundo, porque o próprio Jesus disse: não tirais do mundo, mas livra do mal. Nós não vamos sair desse mundo, esse mundo está perverso. Mas, querido, será que a igreja tem vigiado, tem orado e tem entendido que a carne é fraca? Nós precisamos ativar o espírito, amado. Querido, nessa noite, eu desejo no meu coração, falei isso para meu marido essa tarde, que você saia daqui entendendo que há uma explosão dentro de você, que há uma direção de Deus para a sua vida, que há realmente um chamado vitício, algo que Deus falou assim: eu gerei em você.
algo que foi o próprio Deus que mandou, o próprio Deus que fez, o próprio Deus que renovou. Mas, querido, enquanto nós alimentarmos a nossa carne, o espírito vai ficar abafado e dormente. A igreja está dormente. Jesus disse para os discípulos: olha, vocês estão dormindo, vocês não puderam nem uma hora vigiar comigo. Cuidado para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne tem seduzido, a carne tem puxado. Sabe, queridos, o que é mais importante? Às vezes as pessoas dizem assim: pastora, o que é belo, né? O que é bonito? Hoje, na mídia, tudo que é bonito, né? A mídia está mostrando tantas coisas belas, tantas máscaras. Hoje o bonito tem sucesso, o que fala bem tem sucesso. Sabe, isso no meio religioso também. Sabe, as pessoas, elas querem o bonito, querem o aprazível. Mas sabe o que realmente é belo, querido? Sabe o que realmente é belo? Não é como uma carne exposta. Não é quando a carne sobressai. Não é quando a beleza sobressai, ou tudo que tu faz sobressai, mais do que o espírito. Sabe o que é belo realmente? Quando a gente se depara com uma pessoa, e tudo que é belo de Deus, que tem dentro dela, toda a explosão da glória que tem dentro dela, ela consegue emanar para fora. Isso é belo. Isso é belo. Porque tem tantas pessoas bonitas, tantas pessoas bem-sucedidas, tantas pessoas, querido, que realmente fazem sucesso, fazem muito sucesso. Mas se você sentar com uma pessoa dessa, ela não tem nada de Deus, ela não tem uma expressão do Espírito, ela não tem a glória de Deus, querido. Então isso não é belo. O belo do cristão é quando o Espírito explode para fora. Você pode dizer amém, querido? Você está entendendo nessa noite? Nós precisamos ativar esse Espírito. 1 Coríntios, não precisa abrir. Paulo disse assim: eu esmurro a minha carne. Você sabe, nessas Olimpíadas, é bom a gente falar porque é atual, todo mundo viu, né? Com certeza algumas modalidades você assistiu. E o que a gente pode ver nessas Olimpíadas? As pessoas, elas esmurram a sua carne. Elas dão tudo de si para uma medalha. Verdade ou não? Mas dão mesmo, ao ponto de ontem de manhã, quando eu passei para a TV, estava ligada, e o gaúcho estava vendo, a pessoa deitada no chão, quase morrendo. Eu falei, vai ter um infarto, cara. De tanto que ele correu, de tanto que ele buscou para aquilo ali. Ele esmurrou a carne dele, é verdade. O atleta, ele esmurra a carne. Ele confronta, ele luta por causa de uma medalha. Sabe, queridos, na vida religiosa, ou seja, na vida do cristão, nós temos que esmurrar a nossa carne, porque Jesus já triunfou naquela cruz do Calvário, e Ele já deu tudo para mim e para você, mas esse tudo é no Espírito. Você está me entendendo, gente? Quando nós tivermos isso tudo no Espírito, a nossa carne está em sujeição. Agora, quando a gente alimenta demais a nossa carne, nosso Espírito está lá amortecido, está dormente. É isso que Jesus disse para os discípulos: olha, tu está dormindo, eu estou indo para a cruz, eu estou indo nascer a igreja, vai gerar a igreja daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou parir a igreja na cruz, e vocês, em vez de me ajudar, eu estou indo para o parto, e vocês, em vez de me ajudar, vocês estão dormindo. Jesus está dizendo para a igreja nessa noite: Ele já pariu a nossa vitória, Ele já pariu a nossa beleza, Ele já pariu a graça, Ele já triunfou, Ele já deu tudo para nós, mas nós continuamos encantados com a carne. Encantado com o que o mundo dá, querido. Eu não estou falando para você parar com nada do que você está fazendo. Não é isso que Deus quer fazer. Deus acha graça no que você faz, você é inteligente, Ele tem te dado tantas coisas, mas, querido, você tem trabalhado muito carnalmente. Muito carnalmente. Sabe, essa cruz que eu falei para eles deixar ali, essa cruz gerou eu e você. João 3 diz que o cristão, ele nasceu de novo. Para ser cristão tem que nascer de novo. Se nós não nascermos de novo, nós fomos gerados em Deus, nós não temos DNA de Deus. Nós não podemos dizer que somos cristão, querido, se nós andamos da mesma forma que nós andamos lá atrás. Os filhos desobedientes, os filhos que alimentavam só a carne, que não faziam nada de bom para o Senhor, que queriam medidas com o Senhor, que quer o Senhor só como Salvador, mas não como Senhor. Existe uma diferença.
Muitas pessoas querem Deus como Salvador, mas não como Senhor, porque Senhor é Ele que manda. Senhor é na mão dEle. Temos que entregar as rédeas na mão dEle. Temos que dizer: Senhor, está aqui, ó. O que você quer que eu faça? Qual a explosão da glória que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer nessa terra, nessa minha geração? Eu fui gerada em Deus. Querido, Deus não reconhece a paternidade que Ele não gerou. Em cima, tá, gente? Anote aí. Anote aí. Regis tem uma filha. Vão colocar outra filha na tua casa, vão dizer que é tua, tu não vai reconhecer. Tem que fazer o DNA, não tem? Deus não reconhece o filho que Ele não gerou. Por quê, pastora? Porque essa é a diferença do cristianismo. Senão nós ficamos na religião, servindo a ídolos. Nós temos um Pai que nos gerou na cruz do Calvário. Você pode dizer amém? Nós temos um Pai que nos gerou para propósito. E outra coisa, Ele disse que era o caminho. Ele é o caminho. Aquele caminho que Ele planejou para mim, não cabe a minhas malas. Não cabe muitas coisas. Tem coisas no caminho que Ele projetou para mim, que realmente eu vou ter que deixar, querido. Se eu quero algo novo de Deus, se eu quero me encantar como ontem desceu o céu naquela vigília, a gente não conseguiu parar de orar e de clamar e do céu descer naquele lugar. O novo de Deus, o êxtase de Deus, tudo que Deus tem, toda a direção, de nós passarmos e os demônios saírem correndo. Essa é a glória de Deus, querido. Mas tem coisas nesse caminho que não passa. Não adianta levar tuas malas. Se nós somos gerados em Deus, nós temos uma paternidade, um destino com Ele. Você está caminhando no destino com Deus? Ou você está caminhando no teu destino frequentando uma igreja? Pastor, é culto de ceia. É culto de ceia. Querido, a igreja precisa centralizar em Cristo. O cristianismo precisa centralizar em Cristo. Senão ela é uma religião. Aquela cruz no Calvário, querido, foi o triunfo de Cristo. A explosão da glória. Ele triunfou, querido. Ele venceu. Existe um pódio para mim e para você. Mas o que eu tenho esmurrado, o que eu tenho desistido da minha carne, o que eu tenho feito para me encontrar com Ele no pódio, querido. Muitas vezes a gente vem aqui ceiar, como foi dito também ontem, para uma pessoa. A gente pega esse pão, a gente pega esse vinho, e a gente não reconhece o poder que existe nesse ato de Cristo na cruz do Calvário. Você está aí, querido? Abre comigo em Tiago 1,17. 1,17 e 18. Deixa na tela para mim, Fábio, por gentileza. Querido, cristão gerado na cruz, ele não vive gemendo. O cristão que é gerado na cruz, o Shainan, ele não vive gemendo, se vitimizando. Existem cristãos que foram gerados e não cresceram. Existem filhos que foram gerados e estão atrofiados. Existem filhos que foram gerados na cruz e vivem como criança. Criança dá trabalho, criança só briga, querido. Mas o cristão verdadeiramente que é alimentado pela palavra de Deus, ele cresce. Ele deixa as mazelas, as invejas, a falta de perdão, a murmuração, e ele vai alcançando o alvo, e ele vai alcançando o triunfo, e ele vai crescendo, e Deus vai dando mais, e Deus vai dando mais, porque Deus tem novidade de vida. Aleluia! Aleluia! Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que nele não, em que não há mudança nem sombra de variação. Deixa aí. Vem do Pai das luzes, o dom perfeito, ele não muda. Se nós somos filhos de um Pai, dessa forma, nós temos que expressar isso que Ele é. Eu não posso, querido, dizer que eu sou filha de Deus, se eu vivo variando as coisas, se eu vivo mudando de opinião, se eu vivo pelas emoções, se eu vivo assim, o louvor era bom, o louvor era ruim, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Não, querido. O nosso Deus, todo dom perfeito, toda dádiva perfeita vem do céu. Não adianta tu querer algumas coisas perfeitas na terra. Não. Tudo que vem na tua mão, que tu faz com perfeição, que tu busca com perfeição, a sabedoria vem do céu, querido. Ele não tem sombra de variação. A palavra do Senhor disse, não precisa abrir, deixa ainda aí no próximo, em João, que o Espírito Santo, ele está na terra para ensinar todas as coisas, querido.
O Espírito Santo foi deixado aqui para nos lembrar e nos ensinar todas as coisas. Então, se eu não sou sábia e se eu não tenho sabedoria, a culpa não é do Espírito Santo, ele está pronto para ensinar. Aleluia. E no 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou. Diga comigo, gerou. Gerou que eu saiba nascer. O Luiz Henrique foi gerado de nós, glória a Deus por isso. Amém? Gerou é de uma união, é de uma aliança. Sabe, Jesus e Deus, eles geraram a minha vida e a tua vida na cruz do Calvário. Nós nascemos, a igreja nasceu ali. Nós somos gerados ali na cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi sofrimento? Foi. Foi dor? Foi. Foi cruz, coroa de espinho? Foi. Foi chicotada? Foi. Mas Jesus se agradou fazer isso para dar o reino para nós. Você pode dizer amém? Diz que o Pai agradou moer o Filho para dar o reino para nós, querido. E nós vivemos nessa terra, meu amado, de uma forma que nós não entendemos essa filiação. Ele disse, segundo a vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, que a palavra da verdade é Jesus, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Na lista de Deus, pode não estar na sua, pode não estar na sua agenda, pode não estar no seu dia a dia, mas na lista de Deus, a prioridade do céu e da terra é você. Vou repetir, você não gostou? Você está leso nas suas... Na lista de Deus, na agenda de Deus, a prioridade do céu e da terra somos eu e você. É eu e você. Amém? Ele gerou a cruz, querido. A cruz que está aqui atrás. Todo o sofrimento da cruz gerou eu e gerou você. Para ser a explosão da glória na terra. Você pode abrir a tua boca. Às vezes as pessoas dizem assim, mas o que eu vou falar? Olha, mas eu não tenho muito entendimento. Eu não sei muito o que falar. Sabe de uma coisa? Quando você vai com interesse, presta atenção no que eu vou dizer. O Anderson sai de casa e diz assim, poxa vida, o meu amigo não está bem. Eu vou lá falar com o meu amigo. E chega lá, você começa a falar de Deus para ele. Desce uma unção de sabedoria, o canal de Deus se abre e você começa a falar coisas que você nem imaginava. Sabe por quê, Anderson? Porque Deus tem interesse que você exploda a glória dele nas pessoas. Você é uma explosão. Você tem que entender, você avivado em Deus, conectado com ele, escutando dele. Você tem tudo que o ser humano precisa na terra, aqueles que não têm Jesus ainda. Mas às vezes a gente se limita porque a gente fica olhando as circunstâncias. A gente diz, não, mas olha só, aqui ainda não venci, aqui eu não estou bem. E Satanás fica afastando você, fica tirando você, fica botando você mais longe. E aí vem para cá, daqui a pouco você não consegue mais encontrar o propósito. Deus tem um propósito para cada um na terra, amém, gente? Só que no caminho que ele vai colocar eu e você, querido, algumas malas tem que deixar. Amém? A igreja do Senhor Jesus, ela desenvolve naturalmente. Eu estou olhando a Daiane com o Arthur no colo. O Arthur, ele vai se desenvolver naturalmente. Ele está com um mês, né? Vai se desenvolver naturalmente. Ele não vai fazer força para desenvolver. Um fruto, quando ele está no pé, ele não faz força, ele não geme para nascer, ele não geme para crescer. Quando eu e você fomos gerados de Cristo, a gente vai se desenvolvendo naturalmente. Uma hora a gente era menino, depois se torna um adolescente em Deus. Depois a gente cresce, a gente é maduro e a gente começa a frutificar em Deus. Somos gerados numa videira verdadeira. A igreja foi gerada para desenvolver, não para atrofiar, não para ficar parada, querido. Quando nós somos filhos saudáveis em Deus, nós desenvolvemos naturalmente. Amém? Então, se eu não estou desenvolvendo, se eu estou atrofiado, se eu vivo de altos e baixos, realmente a minha filiação quem é? Porque o Pai das luzes não tem sombra de variação, Ele é perfeito. O DNA de Deus é perfeito, querido. Ele não fez nenhum filho espiritualmente aleijado. A fonte é perfeita. Você está entendendo? Eu queria que você colocasse em Filipenses, estou quase encerrando, Filipenses 2:15. Aleluia.
Não confie no pastor quando diz que está quase encerrando, tá? Mas vamos lá. Aleluia. Aleluia. Bota o 14 para mim, por favor. Aleluia. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Bota o 15 então. Aleluia. Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. De novo, deixa aí que eu... Aplaude o Senhor por esse versículo, querido. Aplaude mesmo. Aplaude. Aplaude. Aí do teu lado tem um astro brilhando aí do teu lado, tem um luzeiro. Você é um luzeiro dessa terra, querido. Nessa geração de treva aí, você é a luz, querido. Deus espera que os filhos resplandeçam, querido. Deus espera que nós nos apresentamos inculpáveis diante de dele. O que é inculpável? Pastor, eu peco, amém. É aquilo que eu disse para ti. Vai diante dele todo dia. Vai diante dele que a graça vai aumentando e cada vez tu peca menos, querido. E depois de a gente se tornar essa pessoa de orar e de buscar e tá com ele, ele diz, olha, vai no meio dessa geração perversa aí, ó, e resplandece a minha glória. Aqui tá cheio de tocha, querido. Aqui precisa ser acesa nessa noite. Aqui há luzeiros apagados. Há luzeiros que tiraram o botão ali, apagaram o botão da luz. Você entra em casas, de repente lá em casa ainda não tem. Mas você entra em casa às vezes que quando você vai anoitecendo, é verdade ou não? As luzes vão acendendo automaticamente, é verdade ou não? Verdade não, tem muita casa que tem, a gente não tem por falta de capricho, né? Mas assim, você vai passando, tá, a luz vai acendendo, é verdade ou não? Quem tem isso em casa? Levanta a mão assim, os abastados. Ô glória, mais, ô, tem muita gente. Sabe o que Deus espera de nós, Jaguar? Que quando as trevas vão se aproximando e a gente vai passando, a luz vai acendendo todas as trevas. Automaticamente, querido. Pastora, isso acontece, querido. O que precisa? Primeiro tu ter convicção que tu é um luzeiro. Primeiro tu ter convicção que tu entra naquela fábrica e tem que brilhar, independente de. Aleluia. A gente não tem que brilhar lá nas redes sociais. A gente não tem que ter muitos likes e muitos seguidores nas redes sociais, querido. A gente tem que ter muitos likes, muitos seguidores. Seguidores não, mas Satanás tem que estar perturbado nas nações, no mundo inteiro, quando você se levanta, porque a luz se levanta, querido. Querido, quando nós entendemos aonde nós somos gerados, quando nós entendemos verdadeiramente o sacrifício da cruz. As pessoas às vezes vêm para o culto de ceia achando, meu Deus, eu vou lá em memória, porque Jesus morreu, mas parece que Jesus é derrotado, Jesus não vem ensinar. Não, querido, é em memória sim, é em gratidão sim. Mas querido, o que nós estamos fazendo para resplandecer tudo que Ele conquistou na cruz do Calvário? Eu não sei quantas medalhas estão vindo para o Brasil, são pouquíssimas, né? Mas eu tenho certeza que aquelas medalhas, quando o pessoal trazer medalha, primeira, segunda, terceiro lugar, o corpo de bombeiro vai passar por tudo, né? Vão fazer passeata, vão honrar as pessoas, tem que honrar mesmo. Foi lutado. E o que nós temos honrado? Jesus, Ele triunfou, tem um pódio para nós, temos medalhas, temos coroa. E aonde estamos triunfando Ele, querido? No nosso desânimo? No nosso abatimento? No nosso, ó céus, ó vida, o que eu faço da minha vida? Vamos romper com isso, queridos. Vamos romper com isso. 2 Coríntios 5,17. Em tudo se faça o novo. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo te faço. Vê se é isso que está ali. Assim, se alguém está em Cristo, pergunta essa pessoa do lado aí, você está em Cristo? Não, você está em Cristo, pergunta. Ou você está no Cristo? Porque em Cristo é ser nova criatura. Andar com Cristo, crer até o diabo cria. Quando a gente está em Cristo,
Nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo te faço novo. Eu te convido, igreja, nessa noite a viver o novo de Deus. Chega de exaltar o que é velho. Chega de exaltar o que deu certo, o que não deu certo. Nós não vamos triunfar como igreja na terra se nós ficarmos olhando o velho. Eis que tudo te faço novo. Gente, coisa nova é muito boa. Roupa nova é bom, sapato novo é bom, carro novo é bom, casa nova é bom, móveis novos é bom. Tudo é bom, querido. E Deus está dizendo: eu tenho novidade para você, eu tenho coisas novas para você. Eu tenho um ser para tirar dentro de você algo estrondoso, maravilhoso, especial. E você continua nas mazelas velhas, nas coisas velhas. A cruz é o triunfo sobre o passado, querido. A cruz é o triunfo sobre o passado. Esquecendo das coisas que para trás ficam, disse o apóstolo Paulo. Prosseguindo, avançando, negando a sua carne, indo correr, pegar a medalha no pódio, porque já foi conquistado. Lá eles têm que conquistar, aqui já foi conquistado. Aleluia, chega de churumingar. Ah, se você tem coragem, você fala do lado assim, ó, chega de churumingar. Chega. Pode ver que as pessoas que não crescem, que se atrofiam na vida, isso eu estou falando da parte espiritual, estou numa igreja, estou falando da parte espiritual, mas condiz também ao natural. São pessoas que ficam grudadas no ambiente do passado. No ambiente daquilo que era para dar, que não deu, que falaram, que disseram. Essa igreja, ela vai ficar atrofiada, ela vai ficar manca, ela vai ficar murmurenta, ela vai ficar dormente. Mas eu creio que nessa noite, aqui na Sede de Morro da Fumaça, no dia 7 de agosto, mês mais lindo do ano, aleluia. Eu creio que esse mês, nesse momento, na metade do ano, mais um pouquinho, Deus está dizendo: deixa as coisas velhas para trás e avança para aquilo que já está proposto para você, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. Aleluia! 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 Querido, eu ainda preciso falar de 2 versículos que eu anotei aqui. Isaías 43, 18. Deus tem algo novo, querido. Deus tem algo novo. Querido, sai desse pensamento velho, querido. Sabe, querido, não te aprisiona nas pessoas que inflamaram a tua vida. Sabe, vai, rompe. Pega o telefone, rompe com essas coisas que tá travando o teu emocional. Pede perdão. Ah, mas foi eles que me feriram. Vai lá, leva um presente, leva alguma coisa, quebra isso. Destrói com esse ambiente negativo na tua vida, querido. Isso atrapalha o novo de Deus. Isso atrapalha o novo de Deus. Aleluia. Isaías 43, 18 diz, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas... Ah, não, gente, diga 1, 2, 3, vamos ler junto. É ceia, não tem problema aí, é todo mundo aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as... Agora bota o outro. Eis que faço uma coisa nova. Ninguém aplaudiu, né? Ah, tá bom. Agora sairá a luz. Porventura não recebeis? Não percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Ei, eu vou fazer uma coisa nova e não depende das circunstâncias que você está vivendo. Não depende do deserto que você está vivendo. Eu posso botar um rio onde não tem. Eu posso fazer uma estrada no deserto. Porque você tem que perceber que eu tenho algo novo para você. Isso é a cruz do Calvário. Isso é a cruz. Deus está movendo essa igreja de Morro da Fumaça, a Sende, do qual você frequenta, do qual nós estamos aqui, a novidade de vida, querido. Cada vez que nós vamos no monte, cada vez que nós vamos lá orar, Deus fala muito ao nosso coração, do nível que Deus quer elevar. Não elevar a igreja na soberba, não é isso, mas elevar a igreja da onde Ele já conquistou, da onde Ele já colocou a igreja. Efésios 1, não precisa abrir. Deus diz que a igreja, a noiva dele, eu e você, já estamos assentados nas regiões celestiais. Teu corpo está aqui,
mas o teu espírito já está elevado, foi conquistado nas regiões celestiais. O que eu preciso, pastor? Alimentar o teu espírito. Pensa um pouquinho agora, querido. Quantas vezes você tem alimentado a carne essa semana, querido? Alimentar a carne é uma futilidade às vezes. Eu não estou me referindo ao trabalho, querido. Isso é normal, a gente tem que trabalhar. Mas a gente fica tantas vezes alimentando a nossa carne e não ativamos o nosso espírito. O espírito está dormindo e a gente não consegue ver o novo que Deus tem, as coisas tremendas que Deus tem, o que Deus quer fazer através de nós, a gente não consegue. Porque a gente está preenchendo todo o tempo nosso para alimentar a carne. E hoje está assim, querido. Quantas fotos eu vou ter que postar? Quanto que eu vou ter que fazer? Não, mas olha só, eu fui lá. Gente, é uma loucura. É uma competição, querido. Não queira provar nada para ninguém de quem você é, querido. Se esforce para alimentar o teu espírito. Porque os céus e terras, potestades e principados te reconhecerão no mundo inteiro. Se você quer fama, alimente o espírito. Você vai ver o que é ter fama. Passar e os diabos têm que se render. Apocalipse 3, 21. Hoje eu estou nos... Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ceiarei comigo. O que vencer, e considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer, preste atenção. O que eu preciso vencer? Esse comodismo, essa dormência. Pastor, o que eu preciso vencer? A medalha já está lá, o pódio já existe, já está tudo pronto, a coroa, a nossa casa no céu, tudo preparado. Ele disse: eu vou para o meu Pai preparar a morada. Eu voltarei para vós, para buscar vós, para me buscar. E o que eu preciso então? Ativar o espírito. Eu preciso animar meu espírito. Eu preciso, quando a gente encontra o Senhor, o Espírito Santo entra dentro da gente e Ele começa a trabalhar dentro da gente. Ele começa a gerar fruto dentro da gente. Eu não posso deixar esse Espírito Santo morrer, querido. Eu não posso deixar ele adormecido, amado. Experimente essa semana ativar o Espírito. Experimente essa semana a voltar ao primeiro amor, querido. O relacionamento com Deus é igual um relacionamento entre casais. Eu falava isso ontem. Se você parar de ofertar na tua esposa, ou ofertar no teu esposo carinho, atenção, dedicação, vai morrendo. Por isso que os divórcios acontecem. Por isso que há muita separação. Porque o relacionamento começa a esfriar, começam as ervas daninhas a entrar. E não é diferente o relacionamento com Deus, querido. Quando você deixa de se relacionar com Deus, com paixão, com amor, com esforço, porque muitas vezes para relacionar com o nosso cônjuge, a gente deixar lá as coisas bem feitas para Ele, ter tempo para Ele. Às vezes vamos em lugares que a gente não gosta por causa deles. É para sustentar o casamento. E o casamento com Deus não é diferente. Muitas vezes Deus nos pede coisa. Deus gostaria de mais tempo com a gente. De a gente ofertar mais tempo de qualidade, mais dedicação, mais amor, mais oração. Ter um canto na casa só para Ele. Isso é ativar o Espírito. Ele não está mandando você sair de nada daqui. Ele só está pedindo nessa noite: dá um espaçozinho maior para mim. Dá um espaçozinho aí maior para mim, eu estou sufocado. Eu não consigo falar, o Espírito não consegue falar. Porque a carne está gritando, a carne está alimentada. E eu encerro em Colossenses 2, 13. O Espírito Santo deseja explodir dentro de você algo novo. Você pode dizer amém, gente? Pastor, eu cheguei aqui hoje, eu não entendo nada. Você hoje mesmo pode sair daqui com a presença do Espírito Santo, que é a semente que vai começar a brotar dentro de você algo novo. Quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente recebe a semente e ela tem que dar algo novo, querido. Nós precisamos da conexão do céu à terra aqui, querido.
Colossenses, abriu aí para mim? 2:13. Colossenses 2:13. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer amém? Quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Coloca o outro. Havendo riscado a cédula que era contra nós, na sua ordenança, qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando na cruz. A cruz é vitória, querido. A cruz é o rasgar da promissória que nós devíamos. Você pode dizer amém, querido? Quando a gente entende o triunfo da cruz, quem nós éramos e aonde Ele nos elevou, querido, não tem como viver nessa vida mais ou menos. Sabe, querido, eu não sei, mas veja bem, se eu devesse algo para você muito grande, se eu devesse um dinheiro para você impagável, e você chegasse para mim, mas eu estou falando de dinheiro, eu não estou falando de salvação, de inferno, de nada, impagável, algo absurdo, e você chegasse para mim e dissesse: não, olha, eu estou com as promissórias aqui todas, mas eu vou rasgar, eu vou perdoar a tua dívida, e nós vamos continuar essa aliança, eu e você, essa amizade. No mínimo, Marlice, eu ia presentear essa pessoa mensal, eu ia fazer de tudo para ajudar essa pessoa a vida inteira, o resto da minha vida, e em todas as reuniões aonde eu estivesse, eu ia mencionar a bondade do coração dessa pessoa. Jesus fez muito mais. Jesus nos transportou do império das trevas para o reino da luz. Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra mim e contra você, cravando na cruz do Calvário. Ele despojou todos os principados e potestades. Ele triunfou sobre a nossa morte, querido, nos dando vida. Eu queria te convidar nessa noite, querido, a ceiar diferente. Eu queria te convidar nessa noite a você ceiar com uma alegria de algo novo. Eu queria te convidar nessa noite a você pensar no triunfo da cruz, na medalha da cruz. A você pensar que dentro de mim, dentro de você, existe uma explosão. Existe o Espírito Santo querendo espaço para fazer a obra, porque Jesus está vindo, o mundo está se findando, as coisas estão acabando, e você está deixando ele amassado, quando ele poderia fazer milhões de coisas ao teu redor, salvar muitas almas. A explosão da glória está dentro de você, querido. Louvor. Deixa na tela Salmo 19:1. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar aleluia? Você pode dizer que Deus é bom? Você pode dizer que a cruz te triunfou, querido? A cruz te exaltou? A cruz nos levou a novo nível como igreja. Nós não estamos mais lá, aterrissado à morte, querido. O Salmo 19 diz, 1 e 2, tá bom? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Espera aí, deixa ali. Tem gente que não vê Deus nas coisas. Tem gente que diz, mas Deus está onde? Querido, quando eu pego meu carro aqui na igreja para ir embora, eu estaciono sempre em algum lugar, e eu olho aquele céu lindo, e eu começo a chorar, porque eu sei que tudo aqui contempla Deus. Tudo que tu vê, querido, tem Deus. Eles cantaram aqui, querido, esse hino quase parecido, que tudo contempla Deus. E nós como os humanos, olha aqui, ó, um dia faz declaração ao outro dia, uma noite mostra a sabedoria da outra noite. O 3 19:3. Não há linguagem nem fala aonde não se ouça a sua voz. Olha só, se tu pegar o contexto desse salmo, está dizendo que a natureza canta, a natureza louva, a natureza sem voz expressa a glória de Deus. E nós estamos com essa boca desse tamanho e não expressamos a glória de Deus. Fica de pé, gente.
Eu quero que você arrebente com a glória de Deus agora. Eu quero que você exploda. Eu quero que o louvor arrebente. Canta aquela que expressa aqui a maravilha de Deus. Eu acho que foi tu que cantou. Aleluia. Antes da ceia, enquanto eles vão se arrumando. Querida, você não vai ficar de boca calado, não. Você vai começar a dizer: Deus, eu quero explodir a glória de Deus, Senhor. É o meu tempo de explodir a glória de Deus. É o meu tempo de fazer reinar. É o meu tempo de iluminar a terra, Deus. É o meu tempo de chegar e as trevas dissipar através da luz que está em mim, através do luzeiro que está em mim. Quem crê dessa forma, querido? Eu não estou aqui pregando para você sair de cabisbaixo, querido. A partir do momento que você começa a alimentar o Espírito, ninguém vai te segurar, porque Jesus está com pressa, querido. Tem muita gente morrendo, indo para o inferno. Isso, vamos lá. Na formação das nuvens tem você. Diga: obrigada, eu sou o luzeiro, eu sou a glória andando. Obrigada, Jesus, pela sabedoria que tem me dado. O seu sussurro, a cruz triunfou, a morte na triunfou. brisa que vem do amanhecer. Diga: me dá pessoas, me dá alma, me dá alma, me dá alma. Aleluia. Na dança do mar, ouço sua voz ecoar. Existe uma versão sua. E ao seu soprar, posso ver criar a vida. Aleluia. Vamos explodir a glória, querido. Vamos adorar. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Obrigada, porque eu te vejo na minha casa, eu te vejo lá nas nuvens, eu te vejo nos animais, Deus. Ouço Aleluia. seu sussurro, na brisa que vem do Dá um sorriso pra amanhecer. Deus, querido. Chega de murmurar. Aleluia. Seja a expressão da glória dele, querido. Na dança do mar, ouço sua voz ecoar. E ao seu soprar, posso ver criar a vida. Aleluia. Sabe, queridos, quando ele disse assim, ele disse assim, apóstolo Paulo escreveu, Coríntios 11, 23. Assim como recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Que na noite que ele foi traído, ele pegou o cálice, levantou e disse: olha, esse é o meu sangue. É o sangue da nova aliança que será derramado por vós. Todas as vezes que você bebe, lembra de mim? Lembra da glória, lembra do triunfo, lembra que eu não fiquei na cruz, lembra do que eu venci, lembra do que eu me aliancei contigo. Hoje eu fiz um novo vivo caminho. Tu vai morar no céu. Existe novidade de vida para você. Pode contar na ceia. Aleluia. Semelhantemente, ele pegou o pão. Me dá aí, Andresa, o pão. Levantou para o alto e disse assim: semelhantemente, esse pão é o meu corpo. Eu vou ser moído lá, eu vou apanhar muito. Vão moer o meu corpo, vão dilacerar comigo. Mas não é para você chorar, não. É para você, em memória, lembrar de quanto eu conquistei para você, querido. Você tem que dizer amém. É em memória você lembrar o quanto você é valioso, o quanto você é especial. Eu morreria de novo por você. Eu morri naquela cruz para gerar você. Eu fui esmagado, morto, para que você tenha vida e vida em abundância. Aleluia. Aleluia. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes Aproveita
agora entra com interesse de coração. Diga: Deus, eu quero ativar o Espírito. Deus, cadê os obreiros para ativar o Espírito? Cadê? Vamos ativar o Espírito essa noite. Vamos ativar o Espírito, Teu obreiro. amor é bem maior. Vamos ativar o Espírito. Que eu possa Aleluia. imaginar. Deus tem algo novo para Não você. quero ser Já está dentro de você. só apenas o teu céu. Aquilo que você mais sabe Eu fazer quero é o que Ele vai usar no reino de Deus, querido. teu olhar de amor, Senhor. Essa explosão, aleluia. Eu venho a ti como um filho que te ama. Vem, Senhor, toca no nosso coração. Tudo que eu Ativa o quero Espírito essa é noite. estar Ativa o perto de Espírito. ti. Ativa o Espírito essa noite, querido. Nos teus braços eu quero descansar. Com você. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Ativa o Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu não preciso de mais nada, Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Hoje você vai pegar a ceia diferente. Me conhece, Você vai pegar a ceia diferente. sabes tudo que eu preciso. Você vai pegar com entendimento de quem você é, da pessoa especial que você é, do filho amado que você é, daquilo que foi extraído na cruz, foi gerado na cruz, a perfeita imagem de Cristo, querido, na terra. Você é a explosão da glória, Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo em ti, a esperança da glória. Essa aliança é pra ti, essa aliança é pra mim, querido. Eu abençoo os elementos e você vai vir diferente buscar. Você vai vir com entendimento e você diz: Deus, eu quero ativar o meu espírito, Senhor. Eu quero ativar o meu espírito. Eu quero atualizar a minha vida, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Pode vir buscar a sua ceia. Estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Deus tem um lugar pra você, querido, onde você ainda não encontrou. Deus tem um lugar pra você no Espírito, aonde você ainda não foi. Aleluia. Existe uma versão especial de Deus dentro de você, querido. Aleluia. Me amas. Aleluia. Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. E eu venho a ti.
para esse pão e diz assim: olha, Deus, me perdoe. Eu não sabia que eu era tão especial. Diga a Deus, muitas vezes eu tiro o valor da cruz em mim. Diga, Espírito Santo de Deus, pode se movimentar em mim, eu deixo. Eu deixo o Senhor me usar. Diga, Pai, nessa noite, ao comer desse pão, ao beber desse vinho, eu vou ativar o meu espírito e vai ressurgir a glória de Deus na minha vida. Vai ressurgir aquilo que estava morto, apagado, aquilo que eu achei que não era para fazer, Senhor. Eu estou ativando o meu espírito, Senhor, para desenvolver o ser especial que o Senhor me fez na cruz do Calvário. Eu fui gerado em dor, eu fui gerado em sofrimento, não para sofrer, Senhor, mas para triunfar com Cristo, Senhor. Diga, Espírito Santo, eu vou tomar diferente. Eu vou tomar como alguém especial, alguém que foi escolhido para morar no céu, querido. Pode comer do pão, querido. Como o pão. Se você quiser trocar com alguém o cálice, fica à vontade. Mas a gente vai ter um mover aqui de oração enquanto você toma, enquanto você troca, enquanto você se submete à presença de Deus, e enquanto você amassa o copo e joga debaixo do banco. Aleluia! Faz meu coração arder de novo. Diga isso. Fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Isso. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia! E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quer trocar comigo? Se alguém não bebeu ainda, quer trocar comigo? Quero conhecer. Para renovar o teu espírito, eu estou aqui. Pode vir. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo.
novidade, levanta a mão, querido. Faz meu coração Eu me recuso de novo. a ficar no dia de ontem, querido. Eu me recuso a ficar no ambiente da derrota, da destruição, querido. Eu me recuso. Deus vai te usar em áreas que você nem imagina. Por favor, deixa ativar isso dentro de você. Aquilo que você mais queima o coração é que Deus vai te usar, querido. Aquilo que você mais sabe fazer, mais é sábio nessa terra, é onde Ele vai canalizar você, querido. O Espírito Santo vai pegar algo em você, querido, e vai explodir. Ele vai explorar. Ele vai manifestar a glória. Para de querer ser tão perfeito. Deixa o perfeito te tocar. Deixa aquilo que é perfeito te tocar, querido. De novo, fazendo todo o medo desaparecer. Deixa o perfeito te tocar. Sobre mim um novo amanhecer. Quero viver. Vai ser aqui. Vai ser aqui. Vai ser aqui. Muita gente, muita gente. Faz meu coração arder de novo. Meu Deus. Fazendo todo o medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Quem quer viver? Eu quero viver algo novo. A igreja vai viver um novo tempo, querido. Um novo momento. Deus vai usar. Deus vai pegar. Deus vai fazer. O teu chamado está sendo avivado agora. Aleluia. 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 É um novo tempo, querido.